Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre o Vitor Pereira. A gente vai falar sobre ideia de jogo, beleza? Inclusive tem uma galera grande, meus colegas da imprensa mesmo, eles acabam se enrolando um pouco nisso. A gente vai falar sobre ideia de jogo, não é formação do jogo, né? Esquema, é a ideia. Eu acho que, inclusive, a questão da ideia, ela pauta, né, todas essas outras áreas, né, de formação, de esquema, de escalação, tudo isso. Mas é ela que inicia, né? A origem é a ideia. Vamos falar da ideia do jogo do Vitor Pereira, beleza? O que acontece? Um inscrito nosso havia aqui nos indicado uma entrevista do Vitor Pereira, ele fez na íntegra, ele fala sobre ideia, ele fala sobre o porto dele e tal. Eu só tinha visto fragmentos dessa entrevista. Falei assim, foi legal essa indicação, a gente consegue tirar coisas muito legais e que dá, inclusive, para prever o que ele vai fazer no Flamengo, né? Porque parte dos seus princípios, né, de ideia de jogo. Pois bem, galera, então, o Vitor Pereira ele já falou em algumas oportunidades, inclusive quando ele esteve à frente do Porto. Para quem não conhece o trabalho do Vitor Pereira no Porto, eu considero o maior e o melhor trabalho dele ao longo da carreira foi esse trabalho dele no Porto, né? Ele era o auxiliar do André Vilas-Boas, depois ele assume, ele consegue fazer com que o Porto seja tricampeão, né, português, ele consegue esses 2 consecutivos, enfim, eu acho que foi um trabalho muito bom de um Porto que certamente vocês conhecem muitos jogadores, né? Meio campo com o Moutinho, com o Rames Rodrigues, enfim, era um Porto muito forte e ele fez esse Porto ser muito competitivo. E aí ele fala muito, o primeiro ponto, né, que ele acaba falando, que a galera pode até um pouco confundir as coisas quando a gente fala que o Vitor Pereira, ele tem uma imposição do estilo de jogo dele, né? Ele tem uma ideia e aí ele vai encaixando os jogadores e adaptando a eles. Se o jogador não está apto a jogar aquilo no jogo, ele vai tirar esse jogador ou ele vai no máximo potencializar até onde ele pode chegar. A gente já havia falado um pouquinho sobre isso. E ele falou isso, e é importante, só para abrir as aspas aqui, desta fala do Vitor Pereira. Para mim, treinador inteligente é aquele treinador que consegue, ele tem uma ideia de jogo bem formada, mas depois é preciso percebermos jogadores que eu tenho. Eu tenho que perceber qual é o jogo, ele tá falando de modelo, né? E potencializar meus jogadores do jogo que tem a qualidade dos meus jogadores individuais. Então é aquilo. Ele não vai fazer cavalo de puxar carroça virar cavalo de corrida. Ou vice-versa. Por mais que talvez o cavalo de corrida consiga puxar a carroça. Mas ele não vai. Então ele vai até a limitação. E ele já havia falado sobre isso. Ele falou que o treinador ele tem que respeitar a limitação técnica, física e cognitiva do jogador para fazer tal função. Então ele já havia falado sobre isso, isso é apenas mais um reforço. Então quer dizer que o Vitor Pereira vai tentar lá, vai estudar lá o elenco do Flamengo, ele vai dia a dia treinando, jogando, ele vai perceber, né? E ele vai perceber até onde o limite do cara vai, da interpretação do jogo, da questão física, da questão técnica. Se ele não fizer aquilo ali, ele não vai botar mais aquele cara ou não vai mais botar aquele cara para fazer aquilo, né? E vai ver até onde é capaz daquele cara chegar. Pois bem, por isso que, seguindo até mesmo essa ideia que o Vitor Pereira, a gente vai falar sobre a ideia dele, mas seguindo, né, essa linha, o Flamengo tendo o Vitor Pereira no início da pré-temporada, com pré-temporada e com campeonato estadual, com a ótica de que o campeonato estadual é uma pré-temporada também, uma pré-temporada que vale 3 pontos os jogos, é muito bacana. Porque é uma maneira do treinador conhecer, reconhecer e filtrar para a verdadeira temporada. Mas até aí a gente tem que ter certa reticências. Porque a gente sabe muito bem que no mundo real, o Campeonato Carioca não é pro técnico fazer teste nenhum. Não é pro técnico conhecer nada. Todo mundo já quer que no Campeonato Carioca o Flamengo esteja pronto. Todo mundo, né, enfim, generalizando, que o Flamengo esteja pronto e que ali ele não tem que fazer mais teste, fazer mais nada. Tem muitos torcedores, inclusive, que falam, o Flamengo não é laboratório, o técnico no Flamengo não faz teste, o Flamengo, para uma grande parte da torcida, o Flamengo ele nasceu pronto, o técnico nasceu pronto, etc. Ele tem que ir numa cartomante, ele tem que ir num tarô, ele tem que ter uma bola de cristal para ele adivinhar o futuro. Porque, segundo algumas pessoas, que são muito fomentadas por influenciadores e pessoas da imprensa, elas só acabam reproduzindo o que elas ouvem, é que o Flamengo não pode fazer teste. Que o Flamengo não pode, o cara tem que saber o que vai acontecer, vambora, não pode. Não pode errar. Nem no Campeonato Estadual pode errar. Então, com isso, fica um pouco difícil. Mas como vocês são pessoas inteligentes, eu sei que vocês são pessoas inteligentes, é porque vocês estão inscritos aqui no canal, né? Já apertou o botão aí de se inscrever? Aperta o botão aí de se inscrever pra gente saber das informações, análise, opinião, tática sobre o Flamengo. Deixa a curtida também. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Vocês podem ser burros e serem inscritos também. Brincadeira. Bom, vamos lá. E voltando. Então,
todo mundo sabe que é um laboratório. Todo mundo sabe que pode ser esse laboratório, então é muito importante para ele fazer esse reconhecimento e isso vai dentro de um ideal. Pois bem, sobre a ideia do jogo, o Vitor Pereira. Antes de nós falarmos sobre a ideia do jogo do Vitor Pereira, vamos lembrar uma frase que falou o Dorival Júnior e você vai entender o porquê dessa frase e o porquê desse gancho. Numa partida após o jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, o Dorival Júnior falou, abre aspas, estávamos fazendo um jogo de transição, o que não é característica da nossa equipe. Nós estávamos competindo em igualdade de condições com o Inter, que faz isso muito bem. A nossa equipe chega evoluindo com posse de bola, bem posicionado para poder atacar bem e se defender, automaticamente quando tem a perda da bola. Pois bem, esse foi o diagnóstico do Dorival Júnior, um diagnóstico correto, inclusive. Foi no jogo Flamengo Internacional do Maracanã que acabou empatado. Pois então, o Vitor Pereira, nessa mesma entrevista, ele fala sobre a ideia dele do time ter posse de bola. O time ter posse de bola, o time ter se defender com a posse da bola, atacar com posse de bola, tendo o controle do jogo. Pois então, se a gente pega essa característica, essa ideia do Vitor Pereira, de sempre ter a posse de bola como a sua estrutura principal do jogo, aquilo que ele acha ideal, junto com a parte que ele fala anteriormente, que o jogador, que ele tem a ideia do jogo e o jogador tem, né, a questão do quanto ele vai se adaptar. E aí o Flamengo tem, sem sair ninguém e sem chegar ninguém. O Flamengo tem hoje Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro. A gente está falando de uma espinha dorsal lenta, onde, para potencializar esses jogadores, eles são potencializados com a posse da bola. Então, possivelmente, muito provável, muito provável, o Flamengo será um time com Vitor Pereira, mais do que nunca, um time de posse de bola. Um time que vai se defender com a bola e, obviamente, na hora da sua organização, vai ser com posse de bola. Possivelmente, nós veremos isso pelas características dos seus jogadores, pelo modelo que o Vitor Pereira gosta. Então, muito mal traduzindo, ele tem um meio-campo com Rames, João Moutinho, que são meio-campistas lentos, que transição não é bom. Ele tem no Flamengo Everton, ele tem no Flamengo Arrascaeta, jogadores também de transição não são bons, inclusive que já foi falado pelo próprio Dorival Júnior no trabalho anterior. Então, dificilmente nós vamos ver um Flamengo de bate e volta. Dificilmente nós vamos ver um Flamengo de transição. Dificilmente a gente vai ver um Flamengo de controle de jogo, tendo a posse da bola para descansar após o pós-perda, para controlar o jogo, dominar o adversário e para se defender. Então, assim, a posse da bola, sem dúvida nenhuma, vai ser a ferramenta principal e a ideia, o norte do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. Logicamente, dentro dessa ideia, aí ele vai ver qual é a melhor formação, qual é o melhor esquema e quais são os melhores jogadores. Mas como ideia, e é isso que vale, a ideia certamente será, você verá um Flamengo cada vez mais com a bola. É a ideia preferida do treinador e, por coincidência, é a característica de muitos jogadores, principalmente desses influentes. Repito, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o ataque com Pedro, com Gabigol, posse da bola. Não é um time mais de bate e volta. Forte abraço a todos vocês, se cuidem, a gente se vê.